Olá, pessoal, bom dia, ou melhor, boa noite. Bom, o horário previsto de estreia dessa mesa é às 19 horas do dia 13 de agosto, e nós estamos aqui agora gravando a conversa com antecipação. Por isso, vocês vão reparar que tem luz do dia entrando aqui pelas janelas, mas mesmo assim, boa noite a todos e todas e todes. Sejam muito bem-vindos ao Festival Com Kids Interativo 2020. Eu sou Daniel Leite, da equipe do festival, e tenho o prazer de receber e apresentar a mesa hoje, que trata dos temas de representação e diversidade. No Com Kids Interativo, você acompanha uma série de debates e workshops que se seguem até o próximo dia 15. A programação completa vai estar disponível na descrição desse vídeo. E você pode acompanhar também todas as informações nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e Portal Com Kids. As mesas estarão todas disponibilizadas aqui no nosso canal do YouTube, e você também vai poder conferir as mostras audiovisuais infanto-juvenis que estão no YouTube Kids e no SP Cine Play, o serviço de streaming da SP Cine. São vídeos selecionados muito bacanas para crianças pequenas e grandes de diferentes regiões da Iberoamérica. Antes de dar início, eu faço uma chamada para as atividades de amanhã, sexta-feira, 14 de agosto, quando teremos as apresentações das categorias competitivas do Festival Com Kids Interativo 2020. São obras de diferentes países da América Latina, então vocês vão ter o prazer de conhecer cada uma delas e acompanhar os bate-papos que vão acontecer. Para quem já se inscreveu antes como votante, será possível apoiar a escolha dos vencedores do festival desse ano, que é um momento muito importante para a nossa celebração. Bom, então vamos dar continuidade aos trabalhos, lembrando que a produção do festival está ao vivo para responder os comentários de vocês aqui no chat do YouTube. Para moderar a mesa de representação e diversidade, chamo aqui o Raul Pérez, jornalista, pesquisador e roteirista, sócio-diretor da Mundi, produtora de desenvolvimento focada em narrativas negras e cofundador do Instituto Nicho 54, de estímulo à inserção de profissionais negros no setor audiovisual. Raul tem 12 anos de experiência em comunicação e cobriu também como jornalista as editorias de política e mercado cultural. De 2014 a 2019, atuou como chefe da comunicação da SP Cine, Agência de Fomento Audiovisual da Prefeitura de São Paulo, colaborando para a formulação do Plano de Políticas Afirmativas lançado em 2019. Formado em roteiro pela Roteiraria, foi um dos vencedores do edital da 24º Cultura Inglesa Festival, com o projeto do curta-metragem Border, que está em fase de produção. É diretor do documentário Quando Sinto Que Já Sei, exibido no evento Unesco Dialogues on Education, em Paris, França, e lançado em 180 sessões auto-organizadas em mais de 12 países. Raul, passo a palavra para você, seja muito bem-vindo. Somos muito gratos por você aceitar esse nosso convite e desejo a você e a todos uma ótima mesa. Muito obrigado, Dan. Muito obrigado à organização do Com Kids pelo convite. Bem-vindos todos que estão nos assistindo agora. Bom, Com Kids é um festival do qual eu sou fã desde o princípio, desde que comecei a trabalhar com audiovisual e cultura, e estou muito feliz de ter sido convidado especificamente para essa mesa. Estou muito curioso, as convidadas são ótimas, eu quero muito ouvir o que elas têm para contribuir. Para começar, eu queria só dar um overview, um panorama geral sobre, né, de que mercado a gente está falando. Eu trabalhei como jornalista e nos últimos 5, 6 anos eu fui jornalista cobrindo editorias ligadas à economia criativa, na qual o setor de games é um setor muito pulsante, muito protagonista,
e nos últimos 6 anos trabalhei na comunicação de uma empresa de políticas públicas, né? Então, vem do setor de games, desenvolvimento do setor de games a partir do ponto de vista das políticas públicas. Então, eu estou falando aqui de um setor de grandes cifras. Eu fiz uma pesquisa muito rápida e muitas informações aqui estão no site da Abra Games, que é a Associação Brasileira de Games. Então, esse ano, o setor de games espera movimentar no mundo todo mais de 90 bilhões de dólares. São cerca de 1/3 da população se declara jogadora de games nas diversas plataformas, PC, tablets, celulares, consoles, e o Brasil figura entre, é o maior, né, maior mercado jogador da América Latina, é o 13º mercado, seguido pelo México. A gente também tem uma representante do México hoje aqui na mesa, a gente está muito feliz com isso, e que movimenta cerca de 1,6 bilhões de dólares, né, o mercado brasileiro. E aí, quando a gente fala de grandes cifras, eu tenho uma atuação, né, dentro do audiovisual, da parte audiovisual, que fala sobre cinema, TV, a produção de filmes e séries. Eu atuo junto ao Nicho 54, que questiona a participação de profissionais negros dentro do setor de cinema e TV, né, streaming. Então, a representação, a participação de profissionais negros nesse setor é inferior a 3%, segundo pesquisas que vocês também podem encontrar na internet. E aí eu estou curiosíssimo para entender como é que isso se dá nos games, já que, pelo que entendi, aí as meninas vão me ajudar a trazer essas informações também, mais de 50% dos jogadores de videogame no Brasil são mulheres. E aí, como elas estão representadas? E aí, quando a gente fala sobre representatividade dentro desses setores, é também importante não só dizer quem está representado, mas também quem faz, né? Quais são as empresas, quem lideram essas empresas, quem são os agentes do setor e como essa fatia está dividida entre a pluralidade, que é o Brasil, e que é a América Latina. E aí, sem mais delongas, eu quero apresentar aqui as convidadas especiais dessa mesa Representação e Diversidade no Mundo Games. Eu estou bem acompanhado, vou pedir só para elas darem um oi, e aí a gente já chama para uma discussão mais profunda, cada uma delas. Eu estou com a Raquel Mota, que é fundadora da Sul The Real, um estúdio focado em narrativas negras para games. Oi, Raquel, tudo bem? Tudo bem. Estou também com a Marina Pecoraro, gerente de comunicação da Abra Games e produtora do Big Festival, que é o principal evento de games independentes da América Latina. Tudo bem, Marina? Tudo bem, legal ter mais companheiras de mesa. E, por fim, eu chamo para esse timaço a Elisa Navarro Chintila, do estúdio Gargamel, um estúdio baseado no México, especializado em jogos educativos. Nossa presença internacional. Tudo bem? Olá. Tudo bem. Eu vou começar, então, para a gente começar esse papo, eu queria começar pela Raquel. Raquel, eu queria que você apresentasse um pouco do seu trabalho. A sua atuação também está muito ligada a questionar e a trazer narrativas focadas em personagens e histórias negras dentro do contexto Brasil. E aí eu queria saber um pouco sobre você, sua história e essa importância desse movimento que é de mercado, mas, claro, também é político. Bom, eu acho que para começar para tudo, assim, eu comecei na área de jogos, assim, como jogadora quando eu era criança, né? Eu fui alfabetizada usando jogos pela minha mãe, enfim, que minha mãe é professora. E desde então eu comecei a me interessar um pouco mais pela área. E quando eu cheguei na universidade, quando chegou naquele momento do TCC, eu acabei, junto com o meu parceiro, fazendo um jogo de movimentação motora das mãos, que era voltado para a área da saúde. E aí foi aí que a nossa história começou na indústria, porque a gente se sentia um pouco incomodado de não ser representados. Então, desde então, a gente vem fazendo esse trabalho para conseguir que as pessoas elas não sintam assim como a gente sentiu há uns anos atrás, quando a gente era mais jovens. Quando a gente fala sobre games, é um pouco difícil falar de games sem ficar sem a efetividade, né? Principalmente a efetividade negra ligada a jogos. Então, dentro disso, quando eu comecei a desenvolver jogos, eu comecei a entender um pouco mais sobre a indústria e como a nossa população negra estava totalmente ligada a isso, né? Às efetividades do dia a dia. E aí, quem nunca foi à feira
e viu aqueles CDs de PS4 ou Xbox para jogar no seu videogame desbloqueado, para conseguir fazer isso com a família, né? Então, é a partir disso que a gente começa a entender como que a gente consegue atuar dentro da indústria de games para conseguir fazer com que algumas coisas que não estavam totalmente amarradas dentro da indústria, elas sejam um pouco mais entendidas pela sociedade, né? Então, nesses pontos, a gente vai abordar os temas aqui do quem somos, qual é o nosso espaço no mundo dos games. Se vocês puderem passar para o próximo slide. E também a gente vai falar um pouco do nosso jogo em desenvolvimento hoje, que é o Angola Janga, Picada dos Sonhos, e a disputa de narrativas, que a gente lida muito com as narrativas que acontecem dentro da indústria em relação às pessoas negras. Então, vamos lá para o Quem Somos. Bom, eu sou Raquel, né, como vocês já sabem. Ali vocês estão vendo na tela o Marco Silva, que ele fundou um estúdio junto comigo. E a gente fundou o estúdio da Sul The Real, focado em narrativas afro-brasileiras, principalmente porque a gente se sentia incomodado em relação à representatividade dentro dos games, porque a gente sempre via pessoas negras sendo representadas de maneiras distorcidas, mas isso também é um reflexo da indústria que não existe tantas pessoas negras envolvendo quanto deveria. Então, a partir desse ponto que a gente começou a entender essas estruturas e fazendo essa mudança para contar um pouco mais sobre a nossa perspectiva, a história do nosso povo, né? E, no meio de tudo isso, qual que é o nosso espaço dentro dos games, né? Quando a gente começa a entender o que é o nosso espaço, a gente se revisa bastante sobre isso. Podem passar, por favor? Obrigada. Dentro disso, a gente começa a entender toda essa estrutura e as representações femininas, que a gente tem que separar elas, que são as representações femininas convencionais que existe e as representações femininas negras, porque é muito comum você ver dentro dos videogames acontecer histórias de protagonistas que são donzelas e perigos e elas são sexualizadas, porém a maior parte das vezes quando isso acontece são mulheres brancas que aparecem dentro dos games, né? E quando aparecem mulheres negras, personagens que são ou não principais, elas sempre estão em contexto de secundaristas, elas são tipo suporte, uma vilã, ou são sexualizadas. E essa narrativa acaba destruindo tanto a autoestima dos jogadores negros e negras que estão ali assistindo, como apagando a história de quem poderia estar ali agregando muito mais como um personagem negro, né? No meio de tudo isso, a gente tem uma frase da Chimamanda Ngozi, e ela, tipo, fala um pouco mais sobre não existe uma história única. Dentro disso, a gente pensando que não existe uma história única, podem passar, por favor, o slide? Dentro disso, que não existe uma história única, isso quer dizer o quê? Que dentro de uma população inteira, principalmente população negra, cada um tem a sua história. E dentro dessas histórias, elas precisam ser contadas, né? E dentro dessa história que elas precisam ser contadas, elas começam a refletir sobre isso, porque a gente precisa entender quais tipos de narrativas a gente está apresentando e como que a gente pode fazer com que a apresentação ali dos personagens elas sejam muito coerentes dentro da indústria. E pode passar? Dentro da indústria, a gente tem um censo, que é o segundo censo da indústria brasileira, que ele foi feito em 2018, realizado pela empresa Romulus e o Ministério da Cultura, né, hoje extinto. Nesse censo, eles colocam lá que 10% dos desenvolvedores da indústria são jogadores negros, né, desenvolvedores negros, porém, a gente sabe que no PNAD do IBGE de 2019,
nós representamos 56% da população, tanto a população negra e parda no Brasil. E aí que a gente começa a entender como a gente tem essa discrepância, né, dentro das nossas narrativas. E dentro disso, a gente sabendo de como funciona toda essa estrutura, a gente começa a entender quais são os pontos que a gente precisa atacar para conseguir fazer com que as pessoas entrem no desenvolvimento de jogos, tanto como consumidoras e tudo mais, como desenvolvedoras, elas se sentindo mais representadas, né? Pode passar. E, no meio disso, a gente tem aquelas disputas de narrativas, junto com o Angola Janga. Eu vou falar um pouquinho do Angola Janga para vocês saberem. O Angola Janga, ele é um livro escrito pelo Marcelo de Salete, um livro quadrinho, e nesse livro quadrinho ele conta um pouco sobre a história de Palmares, do Quilombo de Palmares, né? E dentro disso a gente começou a desenvolver um jogo inspirado no livro do Marcelo, e dentro desse jogo a gente começou a ver como que a gente poderia mostrar para as pessoas essa história que não existe uma história única. Dentro do game, a gente começou a estudar um pouco mais sobre como que eram organizados os quilombos dos Palmares na época da escravidão, né? E aí vocês estão conseguindo ver na tela, tem um mapinha, né? Que é um mapinha de uma fase do jogo, né? Que você consegue ir visitar todos esses centros, esses mini quilombos. E dentro disso, a gente olha tudo isso e começa a entender, tipo, como que a gente vai mostrar para essas pessoas que a narrativa negra está ali. E no meio disso tudo, se vocês puderem colocar agora o vídeo, no meio disso tudo a gente começa a entender algumas coisas. Vamos assistir um pouco do vídeo do jogo. Aqui a gente tem como personagem principal para o protótipo o Soares. E quando a gente começou a desenvolver ele, a gente começou a ver como poderia ser os caminhos percorridos, porque ali ele estava fugindo do quilombo, do engenho, né? E indo em busca do quilombo. Mas como acontecia bastante naquela época, é que a maior parte das pessoas escravizadas, elas não sabiam o caminho do quilombo, mas elas iam atrás daquele sonho, daquele sonho ideal. Então, muitas delas fugiam para conseguir encontrar, só que no meio de toda essa história, elas começam a relembrar de como elas estão ligadas aos seus antepassados e coisas que elas fizeram antes. Podem colocar o slide. Obrigada. No meio disso tudo, a gente começa a entender que a resistência do quilombo do Palmares, ele começa a contar a história sobre a perspectiva do povo negro e suas histórias de seus ancestrais, porque o que aconteceu muito durante todos esses anos é de ver várias histórias sendo contadas na perspectiva de quem estava escravizando aquelas pessoas, né, que seria, no caso, as pessoas brancas. E entendendo como isso funcionava, muita gente acabava acreditando que todos aqueles documentos históricos que existiam no meio disso estavam tipo sempre certos e tudo bem. Só que no final não estava tudo bem, né? Porque era sempre uma história única ali sendo contada, mas como a gente viu, não existe uma história única. E no meio de tudo isso tem uma frase do Milton Santos, pode passar, que ele fala: o mundo é formado não apenas pelo que já existe, mas pelo que pode efetivamente existir. E ali ele basicamente está dizendo que, olha, a gente precisa criar novas coisas e continuar desenvolvendo para que as pessoas, querendo ou não, tenham novas histórias. E a gente acabou entendendo que os games ele é uma nova forma de conseguir fazer isso, porque, como bem as pessoas negras sabem, a gente não sabe exatamente quem são nossos antepassados,
por toda a questão da época da escravidão, mas a gente pode mudar isso fazendo documentações, criando histórias, para que elas fossem passar adiante e não acabem sendo apagadas historicamente. Então, se vocês puderem, pode passar para o próximo, se vocês puderem, entra nas nossas redes sociais, e para conhecer um pouquinho mais sobre a Suderil e o Angola Janga, ele está disponível para baixar tanto na Game Jolt para PC e no Android, é só colocar lá Angola Janga Picada dos Sonhos para vocês entenderem um pouco mais. E muito obrigada. Obrigado, Raquel. Linda a sua apresentação, maravilha. Eu já volto com você, a gente vai discutir muito ainda isso. Aí eu queria chamar agora a Marina Pecoraro para adicionar e trazer mais elementos para a nossa discussão. Marina, você está me ouvindo? Marina, você trabalha, né? Você atua junto a duas instituições que são talvez as principais instituições que pautam política pública, que pautam mercado, que é a Associação Brasileira de Games, a Abra Games e o Big Festival. E eu sei que aí dentro da sua atuação junto a essas duas organizações, você tem um trabalho muito ligado a um conselho de diversidade, né? A Abra Games tem construído um selo de diversidade. Eu queria que você me contasse um pouco mais sobre tudo isso. Bacana. Olá, Raul, ótima apresentação, Raquel. Queria agradecer aqui em nome da Abra Games, o ConKids, por essa oportunidade de falar um pouco da associação, do conselho e o que a gente tem fazendo aí para melhorar a diversidade na indústria brasileira de games. Então, se vocês puderem colocar o slide. Pode passar. Bom, então a Abra Games é a Associação Brasileira das Empresas que Desenvolvem Jogos Digitais. Ela foi fundada em 2004 por um grupo de empresas que desenvolvem jogos e ela tem por objetivo fomentar a indústria nacional de games, né? Então a gente fala que, né, nosso slogan é construindo a indústria nacional ao lado dos desenvolvedores. Pode passar. Hoje nós somos 150 associados em 16 estados. Os principais clusters, os principais lugares onde se produzem jogos no Brasil, né? Brasília, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo. Isso é uma coisa legal de destacar, que diferentemente da indústria audiovisual tradicional, não existe uma concentração no Sul e no Sudeste, né? A gente tem empresas ótimas em Manaus, Santa Catarina tem ótimas empresas, enfim, é uma característica bacana aí do nosso setor. Pode passar? Eu tinha mudado a ordem, mas tudo bem. Passa, depois a gente volta para essa. Então, eu vou trazer aqui um pouco os dados mais atuais, que já estão desatualizados sobre a indústria brasileira de games, são dados do segundo censo, a Raquel até citou, eles foram divulgados em 2018, mas coletados em 2017. Mas é bacana para a gente ter uma ideia, né? O primeiro censo foi feito em 2014, depois a mesma equipe que fez em 2014, que é o pessoal do Homo Ludens, refaz em 2018. Então, hoje a gente tem 276 empresas formalizadas, ou seja, com CNPJ, e que responderam ao censo, tá? Acho que é legal fazer essa coisa, porque tem empresa que não respondeu e tem gente fazendo jogo que não tem CNPJ, né? Então, a gente, né, ela é mais concentrada no Sudeste, enfim, mas está presente aí em todos os estados, como vocês podem ver, e é bacana falar assim, que cresceu muito em todos os estados, né, de 2014 para 2018. Pode passar? Dentro do censo, tem uns dados interessantes, né, sobre a questão do total dos trabalhadores, quantos são mulheres, né? Então, apesar da gente ser mais de 50%, segundo a pesquisa do Gamer Brasil, se eu não me engano, quando a gente pensa em jogadoras, quando você vai para o lado das desenvolvedoras, apenas 20,7% é composto por mulher, né? Então, é um número que... existe uma disparidade muito grande entre quem produz e quem joga, né? Pode passar? Esse é um dado que a Raquel já trouxe também, né? A questão dos afrodescendentes nas empresas, né? Apenas 10%. E vale a pena destacar que das empresas que responderam a essa parte, né? Das 265 respondentes, a pesquisa é um pouco maior, mas responderam sobre a questão de afrodescendentes, indígenas, trans e transgêneros,
147 não tem ninguém de nenhum dos grupos acima, né? Então, afrodescendentes, indígenas, trans, estrangeiros, enfim, ou seja, o que mostra que tem muito que ser feito ainda, né? Pode passar? Então, se vocês puderem só voltar para o rostinho da equipe do conselho. Então, tá bom. Então, em 2018, a gente resolveu criar o Conselho da Diversidade, porque a gente já fazia várias ações em parceria com o Instituto Goethe, a gente fez vários eventos para trazer mais mulheres para a indústria e tal, no BIG a gente sempre trazia essa questão, e quando a gente olhou para a diretoria da Bragames, a gente falou, nossa, a gente está falando uma coisa, a nossa diretoria é totalmente o oposto, né, a diretoria é branca, heterossexual, a gente falou, não, vamos fazer alguma coisa, ao mesmo tempo que se a diretoria estatutária, eleita, ela é branca, heterossexual e tal, o dia a dia da associação, a parte executiva, somos 3 mulheres, né? Eliana, Patrícia, eu e tenho o Eric. E tem um monte de associados, né? E a gente falou, vamos criar esse conselho, então a gente se juntou para criar. Então, aqui são algumas das pessoas que fazem parte do conselho. A gente tem representante de Brasília, do Rio, São Paulo, Santa Catarina e Santa Catarina. Pode passar. Tem mais gente, mas que o conselho acaba sendo um pouco... Então, o que a gente fez? O conselho foi criado em 2018 e a gente tinha 2 objetivos, assim, maiores, né? Um que a gente conseguiu implementar quase 100% e outro não, né? Então, a princípio, a gente queria promover a diversidade na indústria brasileira de games. Quando a gente fala em diversidade, são 2 camadas, né? Tanto a diversidade nos jogos quanto nas equipes, né? E equipes diversas tendem a produzir jogos mais diversos. Então, como a gente é uma associação de empresas, a gente falou, bom, vamos começar tentando fomentar a diversidade nas indústrias. Então, a gente criou o selo de apoio e incentivo à diversidade de games. Hoje ele está disponível para gênero, raça e LGBTQI+, tanto para as empresas associadas à Bragames, quanto para patrocinadores dos eventos, quanto para eventos. Então, a ideia é promover espaços diversos dentro da nossa indústria, né? A gente tem a Bragames faz parte da Federação Latino-Americana de Videojogos, que é composta por 11 países, e é uma federação muito bacana, que tem conseguindo várias coisas, e uma delas, eles têm uma parceria com a GDC, que é a Game Developers Conference, que é o maior evento para os desenvolvedores, que acontece em São Francisco, normalmente em março. É um evento super caro, e aí eles conseguem bolsas para fomentar a diversidade. Cada país, já aconteceu 2 anos, né, foram 20 bolsas que a gente distribuiu, cada país recebe 10 bolsas, que custam mais ou menos $1.700, só o ingresso, tá? E aí cada país tem autonomia para fomentar a diversidade que acha importante, né? Então, no primeiro ano, a gente foi basicamente mais mulheres, que do primeiro ano, falando de 2019. Aí, 2020, esse ano, a gente conseguiu a gente recebeu mais de 130 inscrições, a gente selecionou 10, e o foco era mais para a questão de trans, mais voltado para a população LGBTQI+. A gente, ano passado, fez 4 eventos discutindo a questão da diversidade por segmento, então, raça, gênero, mulher, e está errado aqui. A gente também organiza, já em parceria com o Big Festival, a Big Mix Jam for Diversity, que é uma parceria da Bragames, do Games for Diversity, que é uma associação da Holanda, e é uma Game Jam focada na diversidade dentro do Mix Brasil, que é o maior festival de diversidade do Brasil, e acho que esse ano está indo para a 25ª edição, enfim, um festival super bacana, que abriu espaço para os games, né, um festival que é de cinema, música, teatro, tudo, e estava faltando games, a gente conseguiu colocar. A gente criou no Big, o ano passado, um prêmio voltado para melhor jogo da diversidade, que ganhou foi aquele Rukunin, que é um jogo super bacana, que foi feito em parceria com os índios do Acre, lá que vivem na beira do Rio Jordão. E aí, o que a gente não conseguiu fazer, né? A gente não conseguiu criar o selo para PCD, porque a gente não tem ninguém no conselho que represente isso, então todos os selos foram compostos com
pessoas que fazem parte dos grupos, né, pensando na questão de lugar de fala, e a gente queria criar um banco de currículos da diversidade que ajudassem as empresas a contratar pessoas diversas, né? O conselho, ele é totalmente voluntário, então, às vezes, as coisas andam mais rápido, às vezes andam mais devagar, pode passar, mas o selo foi uma coisa muito bacana, né? É um pouco, quando eu estava preparando a apresentação e eu fui ver os números, me deu uma certa vergonha, confesso, e aí até conversando com os meus colegas, eu falei assim, se não fosse isso, não tinha porque o conselho existir, né? Então, pode passar, vou falar um pouco por que da vergonha, né? Então, esses são os selos, em 2018, eles valem durante um ano, as empresas, os eventos, os patrocinadores aplicam por e-mail, e aí a gente chegou nesses níveis, né, nesses números para conceder os selos, né? Então, no caso de gênero, precisava ter no mínimo 30% da equipe composta por mulheres. Como a gente chegou nesse número? A gente se baseou no censo, que diz que é 20,7%, e a gente subiu a barra um pouco para conseguir, para forçar as empresas e para fazer com que a coisa acelere, né? Na questão do LGBTQI+, a gente, no censo, é meio fragmentado isso. Então, a gente foi atrás de números gerais que falavam que mais ou menos, uma média lá, 5% da população era LGBTQI, então a gente pôs 5%. E o racial, até o Marcos, da Soderville, o companheiro da Raquel, o pessoal da Jabuti Filmes, eles ajudaram bastante. E foi uma discussão, né? Porque você fala assim, bom, 10% está no censo, a população brasileira é 54% formada, o que a gente quer é que aumentar essa barra, mas não adiantava a gente querer pôr um número muito alto que a gente não ia conseguir que as empresas conseguissem. Então, a gente fechou, depois de muita discussão, essa questão dos 12%, né? Pode passar. Aí, esse ano, para 2020, esse aqui está errado. O ano passado de raça era 10%, tá? Então, para 2020, as cotas ficaram 30% gênero, a gente manteve, porque a barra já estava mais alta, 7% para LGBTQI+, porque a gente recebeu críticas, gente, é muito baixo isso, não? Pelo amor de Deus, então a ideia é sempre subindo a barra, e para 2020 a gente passou de 10% para 12%, estava invertido. Pode passar? E aí, a vergonha, né? Porque das 150 empresas associadas, 14 aplicaram para o selo e conseguiram o selo. Acho que até aplicaram mais algumas, acho que umas 16, 18, mas elas não chegavam no patamar mínimo exigido, né? Então, você fala, nossa, tem muita coisa para fazer ainda, né? Ao mesmo tempo que você percebe, é patente que as empresas cada vez mais tem essa questão, gostariam de ser mais diversas, tem várias camadas aí, né? Então, aí a gente fez 4 eventos e 5 empresas receberam um selo de patrocinador que apoia a diversidade, né? Então, acho que é isso, eu sinto, né? A gente, recentemente, a gente tem casos de empresas focadas nessa questão especificamente, né? A Suderu não é associada à Bra Games, mas é um caso super bacana. A gente tem, recentemente, entrou para a Bra Games a Dixel, que é uma empresa formada por 3 professores, que é uma publisher, uma empresa focada para aumentar a diversidade. Nos eventos internacionais que a gente vai, essa questão da diversidade está sempre, super uma pauta bacana. Então, eu acho que tem muita coisa para ser feita ainda, né? Mas eu acho que as coisas aos pouquinhos vão caminhando, assim, né? E a gente tem ótimos exemplos aí, até a Raquel citou, né? Tem a Cícera, que é uma mulher negra nordestina, protagonista do Árida, que é um jogo incrível. A gente tem Dandara, produzido pela Long Hat, que é inspirada na Dandara dos Palmares, né? Assim, quantas pessoas aprenderam quem foi Dandara, e de repente tem o videogame. E esse jogo foi eleito um dos 10 melhores jogos do ano pela revista Times em 2018, levando a cultura brasileira a Dandara, tem coisas da Tarsila do Amaral no jogo. Então tem muita coisa bacana sendo feita. Tem um jogo super simples, bacana, assim, um hyper casual da TAPS, que chama Decor Dreams, que a protagonista é uma menina negra,
né? Então, eu acho que aos poucos as coisas vão mudando, mas ainda tem muito que ser feito, né? O trabalho aí para muitas gerações. Acho que é isso, por hora. Obrigado, Marina. Acho que você trouxe informações muito boas para a gente continuar a nossa discussão. E agora eu vou chamar a Elisa. Então, opa. Agora eu vou trazer a Elisa. A Elisa vai contemplar a gente com essas informações vindas do México. Elisa, está por aí? Aqui estamos. Olá. Olá. Elisa, você tem um estúdio especializado em jogos educativos. Você é uma mulher trabalhando na indústria de games. Eu queria saber um pouco como é a questão da diversidade, da inclusão, inserção de profissionais não homens, não brancos, no mercado mexicano, que inclusive a Marina me retificou aqui, o México, na verdade, ultrapassou o Brasil e é o principal mercado da América Latina. Então, a gente pode começar daí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a ComKids. Voy a hablar despacio a ver si se entiende mi español. Me encantó escuchar a Marina y a Raquel porque en realidad me resuena mucho lo que ellas están diciendo. Es un poco el mismo panorama aquí en México. Y justo tiene que ver, como mencionas, Raúl, con un tema de quién está desarrollando, ¿no? No sé si esté la presentación por ahí. Pues bueno, yo tengo un estudio desde hace 10 años llamado Gargamel Studio. Y aunque no estamos enfocados exclusivamente a temas de diversidad, sí hay un tema que cruza todos nuestros juegos, que están pensados para temas educativos. Su propósito es algún tipo de enseñanza y tenemos una diversidad de juegos enorme con muchos enfoques a distintas asignaturas. Pero hay algo que cruza a todos, siguiente, que es pues que yo me di cuenta hace 10 años que empecé a desarrollar videojuegos, que el hecho de que yo fuera mujer desarrolladora sí era un tema. Yo pensé que no importaba. Obviamente crecí en un ambiente privilegiado, estudié literatura, hice una maestría en pedagogía, pero nunca había sentido desde el privilegio el problema de ser un otro, un diverso, ¿no? Y pues pasa como con la maternidad, hasta que no estás ahí, hasta que no estás adentro, te das cuenta que, pues sí, que no, pues que no eres la mayoría, ¿no? Y entonces lo que pasó fue que, que como jefa o directora de una empresa en la que trabajo con muchos animadores, ilustradores, programadores, músicos, me di cuenta que, aunque ya lo han mencionado aquí, y estos son cifras globales, me da un poco de pena no tenerlas locales de México, pero pensé que a lo mejor era más útil las globales. Pues si en un lugar en donde hay 43% de videojugadoras mujeres, ¿qué estaba pasando con quienes desarrollaban? ¿Por qué no encontraba una programadora? ¿Y por qué les costaba tanto trabajo a las personas con las que yo trabajaba que yo fuera mujer y que estuviera como dirigiendo el barco? Siguiente. Entonces entendí que hay como un gran hito o estereotipo en el mundo del videojuego. Yo previamente venía del mundo de la animación educativa, y al entrar al tema de los videojuegos me di cuenta que si yo no era una hardcore gamer que jugara RPGs en línea, multijugadores,
no tenía derecho a hablar de videojuegos, ¿no? Yo era vista un poco como, en estas imágenes, como esas jugadoras que, pues es que juegan juegos hipercasuales y en realidad no entienden lo que es un juego, ¿no? Más allá de lo que a mí me guste jugar o no, estaba esos estereotipos, ¿no? De hecho, yo juego mucho juegos de mesa, me gusta como el cara a cara, me gusta estar como en la presencia, y, en fin, pero el punto es que entendí que era muy difícil que yo tirara línea, no siendo este estereotipo de lo que implica un hardcore gamer, que por cierto ya se está rompiendo un poco. Siguiente. Y entonces me di cuenta que, pues aunque la mitad de la población mundial sean jugadoras mujeres, pues solo el 22% están adentro de la industria del videojuego como parte de los equipos de desarrollo. Y que en términos de transgénero y solo es el 2%. Entonces, siguiente. Estaba como analizando, bueno, las que están dentro tampoco están dentro del desarrollo como del game design y como del corazón de hacer un juego, ¿no? Porque solo el 5% de las que están dentro de la industria están programando, o 10% están diseñando. Entonces, la mayor parte de las que están dentro inclusive están del lado de recursos humanos. Entonces, realmente esos porcentajes son como engañosos porque entonces se vuelve una población muy, muy, muy poco representativa. Siguiente. Y bueno, es lo mismo ya lo han mencionado aquí, pues para todo tipo de temas de diversidad, ¿no? O sea, el 68% de quienes desarrollan en el mundo, pues son caucásicos, ¿no? O sea, son blancos y solo el 5%, que es lo que nos compete aquí, son latinoamericanos, ¿no? Siguiente. Y esto nos pone a pensar en por qué se parecen tanto las mecánicas de todos los juegos, por qué parecen clones unos de otros, por qué tenemos tantos shooters y tantas mecánicas en donde la lógica del juego es exactamente igual, con un medio tan interesante como un videojuego que te permite hacer cualquier cantidad de narrativas con cualquier cantidad de combinaciones. Y pues la respuesta para mí es que quienes están desarrollando son quienes generan las mecánicas mismas de los juegos y no generan diversidad en las mecánicas. Yo últimamente me rodeo de chicas para pensar los juegos y eso implica todo, implica como romper la cabeza y decir, ¿por qué tengo que poner puntos, niveles, ganar? ¿Por qué tengo que sentir que avanza el juego? ¿Por qué no puede ser un juego que contempla, un juego que solo está para comunicarse? Y es como muy difícil porque ya tenemos como un medio medianamente maduro que ya existen como ciertas reglas de lo que es, cómo se ve un videojuego, cómo se juega un videojuego. Y es difícil romper estas mecánicas. Siguiente. Y pues justamente, ¿no? Pensar en encontrar juegos que hablen sobre maternidad, que hablen sobre colaboración, que hablen sobre la importancia de nuestro ambiente, sobre temas de inclusión, pues no es tan sencillo, son pocos, sí los hay, no están en el mainstream, por supuesto, y pues creo que nos toca a las que ya estamos dentro con repensar, ¿no? Es difícil porque enseñar a un jugador una nueva mecánica desde cero les da mucha flojera. Un jugador ya quiere saber cómo jugar desde que agarra el juego y por más que hagas seamless o muy fácil la entrada al juego, si les presentas una mecánica no conocida, hay una primera distancia. Pero sí nos toca repensar
que podemos hacer otro tipo de juegos. Siguiente. México tiene un tema muy fuerte en feminicidios ahora. Hay 10 muertes al día y tenemos un clasismo y un racismo terribles, lo cual pues pone esto en la agenda y esto tendría que estar también en los temas de los juegos serios a tratar, ¿no? Y por lo mismo a nosotros nos encargaron un videojuego de prevención de violencia de género y estuvimos trabajando qué implica para las mujeres en México hablar de sexualidad, para los niños hablar de sexualidad, hablar de violencia física y violencia psicológica. Y empezamos a trabajar un juego que se llama Chuca y bueno, ese es uno de nuestros retos. Siguiente. En México son muy pocos los que hacen representación son muy pocos los juegos que trabajan con temas de diversidad realmente. Lo que sucede es que se trabajan los juegos de diversidad desde un punto de vista externo. Este es un juego especial. Este se llama Mulaca, lo hicieron en Chihuahua, es sobre los tarahumaras, que es un pueblo indígena de la región, y realmente tuvieron mucha investigación. Si quieren pasar las presentaciones para ver las imágenes. Este juego sí se involucraron en el tema de lo indígena de los tarahumaras y trataron de representarlo de una manera como enterada, ¿no? Y lo que implica ser un chamán y lo que implica luchar contra los dioses, etc. Sin embargo, si vemos a los desarrolladores, pues volvemos a lo mismo, ¿no? A lo mejor representan un tema indígena, pero bueno, el tema de género, aquí no podría entrar el sello, ¿no? Pues no hay cabida para otras diversidades. Siguiente. Y lo que sí es que hay mucha representación de lo indígena y de temas del pasado prehispánico mexicano, más como una fachada, un paisaje, algo que está atrás, algo que no importa realmente en la mecánica. De hecho, el de arriba es FIFA, ¿no? O sea, da un poco igual, son paisaje. Siguiente. O son una especie de disfraz, ¿no? Los trajes típicos son realmente muy espectaculares y entonces pues inspira mucho a poder hacer como personajes como los que se ven ahí, que realmente son disfraces increíbles, pero eso no implica que tenga ninguna repercusión real en la historia, ¿no? Siguiente. Y bueno, nada más cierro con decir que pues nosotros hemos tratado también temas indígenas, hicimos 2 juegos sobre narrativas indígenas. Este es el Popol Vuh, que hicimos un cuento maya en un cuento de terror. Los dioses crean a los hombres de distintas materias y no les convencen. Y también hicimos otro que es Huayna, que es un chico que siembra papas. Son ambos basados en historias mitológicas. Siguiente. Este es Chacana. Y realmente nos ha tocado ver cómo los chicos enganchan con las historias, pero es todo un reto llevarlos a otras referencias totalmente distintas a las comerciales a las que están acostumbrados y que implica un esfuerzo de implementación y de estar desde otro lado, los videojuegos no como algo a lo que ellos acceden y escogen, sino con lo que algo tú llegas a la escuela y les propones, ¿no? Siguiente. Y bueno, pues nada más termino con decir que si logramos, y ya lo dijeron aquí varias veces, si logramos diversidad en quienes están desarrollando, vamos a lograr mayor diversidad en los videojuegos como tal, y en las mecánicas y en lo que veremos de la industria de los videojuegos. Y no sé si quieran poner la primera slide. Y muchísimas gracias. Espero no haya sido muy general. Não, imagina, foi ótimo. A gente teve aí um panorama sobre participação de pessoas diversas dentro do mercado mexicano.
E aí eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para todas, mas de repente a Elisa pode começar respondendo, que é sobre como o Estado, né, como as políticas públicas, elas podem interferir, ajudar a mudar esse panorama de, por exemplo, a Elisa trouxe esse dado de que 22% do mercado da indústria de games no México é formada por mulheres, mas dentro desse número apenas 5% é de desenvolvedoras. Então, isso com certeza tem um impacto em como as mulheres são representadas e como elas participam dos jogos que são desenvolvidos. Então, Elisa, eu queria começar por você. Existem políticas de Estado, do governo federal ou local, para a inserção de mulheres e pessoas não brancas dentro da indústria de games? E como você vê isso? Que tipo de ação eles poderiam tomar nesse sentido? No es prioridad. Tenemos un tema muy triste en alfabetización digital en las escuelas. Se sigue pensando en las computadoras como en los 90s, como si fuera computación, ¿no? Son las iniciativas privadas, iniciativas globales, que vienen a México y hacen implementación para generar STEAM o STEM en mujeres, pero normalmente son ONGs. El Estado como tal, lo único que ha impulsado son talleres de robótica que están de moda, como para empezar un tema de coding, pero muy primario todavía. Entendi. Marina, como é que você vê aqui o avanço dessas políticas no Brasil? A gente tem agora um edital que está aberto, que é esse edital de desenvolvimento da SPCine. A SPCine está, me parece, olhando para a inclusão desses profissionais de categorias excluídas dentro do setor de games. Isso funciona? O que mais pode ser feito e o que mais está sendo feito nesse sentido? Eu ia citar justamente esse edital que foi anunciado durante o BIG, né, do Seed Money, da SPCine, que tem cotas claramente para incentivar a diversidade. Eu acho que é um caminho super importante. Ao mesmo tempo que, por ser um ambiente muito dominado por homens brancos, né, sempre tem chiadeira, né? Então, por exemplo, eu vi gente reclamando do edital da SPCine. Recentemente, o Paulo Luiz Santos da Flux convidou a Tainá para falar, ela deu uma aula super legal no espaço dele sobre a representatividade negra nos jogos e tal. Isso, quando você vai ler os comentários, tem coisas assim, vontade de chorar. No Big, teve um episódio que a gente convidou o Marcos e a Raquel para falarem sobre a questão do trabalho deles e como é que a gente podia melhorar a representatividade negra nos jogos. E ele trouxe de uma forma muito elegante e educada um exemplo do porquê era importante a diversidade na indústria de games, né? Então ele mostrou uma tela de uma das sessões do festival, que eram jogos que iam ser lançados em 2020, e era composto basicamente por homens brancos, né? E ele falou, eu não estou questionando o mérito das pessoas que chegaram até aqui, né? Mas eu estou mostrando que, olha, por que a gente tem que abrir espaço para as outras pessoas, né? E aí, uma matéria acho que do repórter Tecmundo, falando sobre isso, falou do conselho, falou das ações e tal. Os comentários das pessoas, gente, assim, vontade de cortar os pulsos, né? E só nessa questão do Big, assim, que a gente, assim, a organização do evento lamenta, só que a gente é um problema estrutural e ele fica patente no festival, né? Não é o Big que cria isso, né? Então, assim, a gente não selecionou os apresentadores, né? A gente selecionou os jogos, né? Então, mostra que se as equipes das associadas da Abra Games fossem mais diversas, teriam mais mulheres negras apresentando os jogos, né? Eu acho que tem muita coisa para fazer e acho que a política, né, quando o edital vem e fala que pontua mais empresas compostas por equipes diversas é uma coisa, o Instituto Goethe faz muita ação nessa questão de trazer as mulheres e meninas mais jovens, fez já intercâmbio de Brasil e Alemanha, mas tem muita coisa para ser feita ainda.
Raquel, eu queria que você comentasse um pouco, então, assim, a partir dessas informações que as meninas trouxeram também, sobre, eu vi que vocês foram acelerados pelo Vai-Tech, que também é uma política pública voltada, enfim, que também tem um tipo de recorte. E aí, aproveitando isso que a Marina trouxe sobre esse espaço, ele tem meio que ser conquistado, né? A gente tem que sempre fazer força do lado de cada das camadas que estão sendo excluídas para frente, porque existe sempre resistência. Qual é a sua percepção e o que você entende que a política de Estado, a política pública pode ajudar dentro dessa ocupação de espaço? Caramba, é um tema, tipo, complexo, que, ao mesmo tempo, tipo, às vezes dá um desincentivo, né, por parte dessas coisas, mas acontece bastante de não existir um apoio público, né, sobre o desenvolvimento de games, e isso reflete tanto na indústria quanto nas pessoas que consomem isso, principalmente que a gente sabe que a maior parte dos consumidores, que legalmente falando, né, são a maioria pessoas que têm poder aquisitivo mais alto. Então, isso é uma coisa muito complicada. Você falou do Vai-Tech, mas antes disso, eu queria só comentar uma coisa. Quando a minha mãe é professora de escola pública e tudo mais, e ela começou a fazer, ela fez uma pós-graduação em games, e um colega de trabalho dela também fez, e acontece que eles fizeram um projeto na escola para ensinar os alunos a desenvolver jogos, né, para programar, enfim, para diversas áreas enfim, dentro dos jogos. E quando foi apresentado o projeto para a escola, ele foi super, tipo, desincentivado, mas deixaram, tipo, acontecer, autorizaram e tudo mais. Só que no meio disso, dada essa autorização, não existe um apoio e para que os alunos prossigam nisso. Então, tipo, eles ficam no meio de várias coisinhas básicas, mas não conseguem avançar por não existir um apoio público sobre isso, né? E aí que a gente começou a entender que, caramba, tipo, é uma coisa que, se a gente não fizer por nós mesmos, não vai acontecer, porque a política pública está aí que deveria ajudar, mas não é prioridade para eles, e isso a gente já sabe, né, é evidente, mas é uma coisa que, aos poucos, tem mudado. A gente vê várias, assim, oficinas, tanto no SESC, tanto em outras instituições, assim, que nem o trabalho da Tainá Aljades, da Game Art, fazendo esse trabalho também de ensinar, por conta deles mesmo, né, representando a empresa deles e outras empresas, para ensinar os jovens a se interessarem por esse meio, sem contar também que hoje na internet existem muitos canais no YouTube que têm ensinado bastante sobre desenvolvimento de games. E é isso, sabe? Tipo, se a gente não fazer, não tem política pública que vai conseguir nos incentivar, porque se a gente já está numa precarização dos trabalhos comuns, imagine para um desenvolvimento de jogos que eles consideram como só, tipo, como se fosse só entretenimento, e que a gente sabe que não é só entretenimento, né? Existem outros pontos a serem abordados dentro da indústria. Maravilha. E aí, Marina, ampliando um pouco dessa discussão, quando a gente olha do ponto de vista da perspectiva do mercado, como é que você acha que a gente pode criar, de repente, esses compromissos? Eu acho que a Bra Games tem essas ações que você apresentou para a gente, elas já vão nesse sentido, mas o que você acha, assim, qual é o entendimento do mercado sobre essa questão, que, enfim, sempre existiu, mas agora está tomando uma proporção maior, né? Parece que a gente já não pode mais ignorar. O que você acha que o mercado, que compromisso o mercado pode gerar para que as empresas aumentem essa participação de grupos excluídos? Eu sinto que as empresas que com foco mais no mercado internacional, né, elas fazem do selo uma grande coisa para mostrar para os parceiros de fora que o estúdio, que a empresa delas é diversa, porque isso pega, assim, conta pontos, entendeu? Então, quando o cara lá de fora fala, eu gostei dessa empresa, porque além dela ter um bom trabalho, ela tem uma preocupação com a diversidade, eu acho que começa a mudar, né? Então, eu vejo isso, as empresas mais focadas na internacionalização sabem disso e estão preocupadas e querem o selo, né? Então, eu acho que
que já é uma grande conquista, assim, né? Quando o cara que vai pagar a conta fala, opa, isso é importante, as coisas começam a mudar, né? Então, eu acho que é mostrar mais, né? Tem muitos estudos, assim, a Abra Games, o conselho, quanto mais a gente conseguir mostrar esse valor, mais a gente vai conseguir empresas aplicando para o selo, né? Porque internacionalmente isso já está muito mais avançado do que aqui, né? Assim, aqui eu não conheço nenhuma empresa que fala, o selo foi bacana, então eu consegui, né? Mas lá fora não, os caras põem na assinatura, divulgam, e tem várias empresas grandes que estão fomentando essas questões da diversidade, né? Então eu acho que a partir do momento que quem paga a conta coloca isso como prioridade, toda a cadeia, toda a roda gira, né? Eu acho que é por aí. Assim. Pois é, e aí... Vai lá, Raquel. Você comentou sobre os editais e tudo mais. Eu acho que uma coisa que é muito importante para as pessoas saberem é que, assim como o edital de Vatec tem outros editais de fomento de cultura, eles não são específicos para jogos. Mas no meio disso tudo existe sim espaço, sabe? Por exemplo, a gente se propôs a colocar a nossa empresa dentro do Vatec e eles não são focados para a área de games, e mesmo assim eles estavam lá dispostos a ajudar. Tem também o outro edital que se chama VAI, que é um edital de fomento à cultura da periferia, também aconteceu a mesma coisa. A gente entrou nesse edital já sabendo que eles não eram focados para jogos, mas sim eles acabaram aderindo porque eles sabiam que isso sim é uma cultura importante. Então, existem várias brechas nos sistemas de editais que permitem você entrar dentro desses editais para desenvolver jogos, mas eles não colocam ali de cara para as pessoas saberem que podem ter essa opção. Eu acho que é uma questão também a ser discutida pela indústria como um todo, que essas oportunidades cheguem, principalmente para quem não tem acesso a isso facilmente, porque quando a gente fala de editais que são focado para games, a maioria das empresas que conseguem entrar são empresas que têm CNPJ aberto e que não são MEI, que é o microempreendedor individual, né? E isso é tipo um crítico, porque a gente sabe que produção na periferia, ela em maior parte é feita de forma informal, mas que ela existe, né? Então, são pontos que dá para ser discutidos e entender que não se assustem só por não ter um edital tipo da SPCine que você se enquadra, mas existem outros que podem ajudar também nesse desenvolvimento de games. Boa, Raquel, pegando um pouco, a gente já vai se encaminhando para o final, mas eu queria fazer uma última pergunta, e aí para as três, né, nos contextos Brasil e México. Olhando para esse panorama do game, você trouxe agora, Raquel, sobre essas barreiras e obstáculos que fazem com que profissionais negros dentro do setor de games tenham dificuldade de acessar, né, de ter o capital social, capital financeiro para conseguir desenvolver jogos. Eu vi numa pesquisa da Abra Games sobre jornalistas que cobrem o setor de games, e eles, enfim, falam muito sobre como eles recebem as informações, que tipo de informações são as mais, né, que tem mais apelo com o público, enfim. Essa pesquisa ela não faz nenhum recorte de raça e de gênero, mas eu entendo que os jornalistas, assim como são os críticos de cinema na área de cinema, eles são grandes agentes para conseguir fazer com que esses jogos, essa produção de games de pessoas não brancas e não homens também consigam avançar, né? Consigam disseminar, consigam reverberar dentro da indústria, para o público, etc. A minha pergunta é, o que vocês identificam, assim, que são agentes do setor, né, os jornalistas, os executivos, os quadros societários, as publishers, que precisam de uma mudança de maior inserção, assim, se vocês fossem apontar um lugar que precisa de uma mudança principal, o que vocês apontariam? Quem quer começar? Quer falar para a gente, Elisa? ¿Entendeu a pergunta? Sí. Me gustaría decir que el panorama es muy similar, o sea, que estamos en un clon. O sea, sobrevivir como desarrollador de videojuegos ya es un problema. Sobrevivir como desarrollador de videojuegos culturales o que no tengan otra agenda es un mega problema. Pero ahora sobrevivir y pedir fondos públicos y pedir que haya un apoyo gubernamental para ello, pues imposible.
¿no? Es casi como un camino muy complicado. Aquí también hay fondos, como decía Raquel, culturales, y los videojuegos no están considerados dentro, porque también se consideran que están en el cajón del entretenimiento y del negocio. Entonces, si ni siquiera tenemos como una industria sólida que permite el negocio, tampoco permite la diversidad dentro de la producción misma. Entonces, entiendo que el caso de Brasil está más avanzado en términos de cantidad de producción de videojuegos y de publishers. Aquí en México lo que he visto es que no tenemos publishers y creo que es un tema que afecta a todo lo que estamos diciendo, porque entonces los mismos publishers que son los que empujan, puede haber unos que sean diversos en su mirada y entonces puedan empujar a otros que no sean los que crean que arrasan con el tema mercado. Entonces, pues, decir que estamos en la misma camino, en la misma lucha, que yo quiero mi sello en mi empresa, a ver si consigo mis sellos. Y sí, pues decir eso, que quienes, entre más periodistas, entre más seamos los que estamos ahí como tratando de que entre a la agenda pública, pues a lo mejor logramos ir modificando a poquito, pero se ve difícil el camino. Maravilha. Raquel, quer falar? Bom, acho que para existir uma mudança ali, primeiro eu acho que tem que existir mudança em contratações, sabe? Porque não adianta você contratar pessoas diversas sem ter um time por trás disso que entenda aquela demanda e que tenha empatia, né? Porque se contratar por só contratar acontece muito e isso vai se refletindo a ponto de existir uma baixa quantidade de mulheres também na indústria, que nem a Elisa falou, enfim, que a Elisa falou, e também de mulheres negras, homens pretos na indústria, porque são esses temas que muitas vezes são muito agressivos para os corpos dessas pessoas. Então, não existe, saúde que mantenha elas ali. Então, essa coisa de existir poucas pessoas é muito por causa disso. Quantas vezes eu considerei sair da indústria de games por violências que eu sofri dentro dela, sabe? E quantas outras pessoas já passaram por isso e nem tiveram a chance de falar e só saíram. Então, quando houver um entendimento, tanto da indústria de jogos, quanto as pessoas que publicam sobre isso, fazem a contratação, aí sim as coisas vão começar a melhorar, porque se não existir treinamento específico para as pessoas entenderem essas outras demandas, vai ser bem difícil avançar em outros pontos, porque senão a gente sempre vai batendo na tecla da diversidade, mas só falar dela na teoria e não fazer isso na prática, né? Então é um ponto que a gente tem que ir caminhando e melhorando aos poucos, que eu acho que uma hora isso vai acontecer. A gente já vê, matéria saindo falando sobre isso, ver pessoas discutindo, por mais que exista, que nem a Marina falou, de várias pessoas dando os feedbacks negativos em relação a esse tema, a gente sabe que eles não são maioria, e isso é importante saber, porque se a gente sabe que eles não são a maioria, isso não vai deixar a gente para trás e desmotivar o nosso trabalho, porque se eles não estão entendendo aquilo, ou aquela mensagem não é para eles, ou eles realmente não querem dar o braço a torcer e falar assim, eu estou errado, né? Então, é uma coisa que a gente tem que repensar muito dentro da indústria. Muito bom. Marina, qual você acha o ponto nevrálgico dessa discussão dentro da indústria? Muito. Exato. Olha, eu acho que assim, né? Eu tenho uma Camila Malaman da Webcore, que é do conselho, ela sempre fala assim, as pessoas não sabem aonde contratar pessoas diversas. A Raquel, uma vez no evento que a gente chamou, também falou mais ou menos isso, assim, elas estão olhando para os mesmos lugares, né? Então, enquanto você procurar em universidades caríssimas, ou você não vai achar gente. Então, assim, existem projetos muito bacanas sendo feitos, né? Eu acho que é importante olhar, procurar em outros lugares, para começar daí, né? Então, isso pensando em contratar equipes mais diversas, né? Eu acho que os ambientes precisam ser de trabalho, né? Precisam ser melhores para essas minorias, né? E a ideia do selo, uma das coisas é assim, que a pessoa, ao procurar emprego, saiba que naquela empresa existe um ambiente favorável
para a diversidade, né? Então, a gente pensou no selo muito pensando isso. Então, assim, poxa, deixa eu ver qual que é o histórico dessa empresa nessa questão da diversidade, né? Eu acho que é uma outra coisa. E ter mais editais, né? A gente andou para trás, né? Muitas coisas no Brasil, falar que o Brasil andou para trás é meio uma redundância, né? Desde 2018, né? 17, enfim. A gente não teve mais edital da Ancine, né? Assim, foram apenas 2 editais, né? No valor de 20 milhões. A gente está vivendo 20 milhões cada, né? Não, 10 milhões cada, não me lembro. Esse ano vai ser um boom de jogos que foram financiados por esses editais. Por um lado, sim, no nível federal, pararam os editais, nos níveis estaduais e municipais, eles continuam. Então, o edital da Ancine, ele foi importante para abrir espaço para os games nos editais regionais. Então, a gente vê o PROAC anunciou dia 9 agora, um dinheiro enorme para a área da cultura, e games está contemplado, tanto na produção de jogos como na produção de conteúdo VR e XR. A gente vê prefeituras como Niterói, Curitiba, vira e mexe a gente recebe a ligação de alguém, pelo amor de Deus, preciso de um parecerista, acaba amanhã, o meu jurídico não fez nada, e a Abra Games vai e manda alguém para ajudar os editais. Enfim, eu acho que são níveis diferentes, né? O poder público fazendo a sua parte, as empresas fazendo a sua parte, a sociedade civil cobrando para que essas coisas mudem, né? E acho que juntos a gente consegue mudar aos poucos. Maravilha. Meninas, muito obrigado. Acho que foi um início de conversa muito complexa, né, para a gente dizer que a gente abordou tudo, mas foi ótimo saber as informações que vocês trouxeram, enfim, as discussões onde a gente chegou. Eu queria que vocês dessem, então, o tchau e falassem onde as pessoas podem encontrar vocês. Vamos começar pela Raquel, então, que abriu a nossa conversa. Sim. Nossa, primeiramente, muito obrigada por esse espaço. Obrigada, Raul, Daniel, Elisa, Marina e toda a produção que está por trás aqui fazendo tudo. E vocês podem encontrar a Sudereal no Facebook, Twitter, Instagram. A gente agora também está no YouTube, fazendo alguns vídeos sobre a nossa produção cotidiana aqui no estúdio. Se vocês quiserem também me encontrar especificamente, é só escrever Raquel C. Mota no Instagram, que vocês encontram, e podem mandar mensagem que a gente conversa. Muito obrigado. Elisa? Muchas gracias, y me pueden encontrar los proyectos en gargamel-medioestudio.com o me pueden escribir a Elisa, que es elisa@gargamel-medioestudio.com. Muchas gracias. Muito obrigado, Elisa. Marina? Bom, a Abra Games está presente aí nas redes sociais, né? Facebook, LinkedIn, Instagram. Então, quem quiser é só procurar. E quem quiser falar comigo especificamente, meu e-mail é comunicacão, né? @abragames.org. E agradecer ao Conkids, agradeci as companheiras de mesa, adorei. E Elisa, você já me deu a ideia de fazer um evento só sobre estudos latino-americanos focados na diversidade. Fica a dica aí. Fica a dica. Brasil, e agora em novembro, ou para o Big ano que vem. Tá bom? Obrigada pela mediação também. Obrigado, meninas. Eu queria também agradecer a organização do Conkids, pedir para todo mundo seguir a gente em @nicho54br em todas as redes. A gente tem muita discussão também sobre a participação de pessoas negras e mulheres no audiovisual, cinema, TV. E é isso. Obrigado. Curtam aí a programação do Conkids, que vai até 15 de agosto. Um abraço. É.